Os irmãos encontraram o texto bíblico? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E eu digo amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Glorificando. Glória a Deus. o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, glória a Deus. Aleluia. Louva a Deus pela vida do pastor Antônio, sua esposa, pela confiança. Amém. Deus continua abençoando poderosamente. Agora você está endividando de novo comigo. Amém. E eu vou levar o Senhor e os seus obreiros. Vou dar trabalho para o Senhor, tá bom, pastor? Amém, queridos? Eu tenho certeza que nos outros dias de campanha e propósito, Deus tem falado poderosamente ao coração dos irmãos. E eu quero só dar continuidade àquilo que o Senhor já tem falado em todos esses dias. Eu sei que o propósito vai continuar e o Senhor continuará falando. E eu tenho fé de que cada vez melhor. Amém? Queridos, o texto que nós acabamos de ler, Jeremias no seu capítulo de número 29, no seu versículo de número 11, é um texto muito conhecido dos irmãos. E é um texto que é muito bonito de se ouvir. É um texto muito agradável aos nossos ouvidos. Pois bem, olha o que o texto diz. Deus dizendo: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quem está dizendo isso? É Deus, é o Senhor. E ele diz: e que pensamentos são esses que eu tenho sobre vós? São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A priori, quando nós olhamos para esse texto, queridos, é um texto que motiva a nossa esperança. É um texto que alegra o nosso coração. E acredito que em dias de dificuldade é um texto que até nos dá esperança para a nossa alma. Porque quando nós meditamos as entrelinhas, o texto está simplesmente dizendo assim: olha, o Senhor, Ele tem pensamentos ao meu respeito. O Senhor, Ele tem projetos para mim. O Senhor tem algo preparado na minha vida. Aleluia. E se a Bíblia diz que agindo Ele, quem é que vai impedir? Uma garantia eu tenho: tudo aquilo que Ele pensa ao meu respeito irá se concretizar. Aleluia. E o mais lindo de Ele dizer que Ele bem sabe o que Ele pensa no nosso respeito, Ele ainda nos dá uma garantia: são pensamentos de paz e não de mal. Eu estou pensando coisas boas para vocês, estou projetando coisas boas para vocês. E quando nós olhamos para isso, eu tenho certeza que o crente mais atribulado, ao ouvir essa mensagem, irmão, ele tem um ponto de esperança no seu coração. Só que, para nós ouvintes do século 21, milênios após ter sido escrita essa palavra, olhando apenas esse texto, para nós parece que é fácil de entender. E a gente recebe como uma palavra de motivação e de ânimo. Só que eu quero voltar um pouco aqui com os irmãos, para os irmãos entenderem o contexto histórico daquela época, que talvez esse texto, a princípio, ele não foi tão bem compreendido. E talvez o sentido que esse texto tinha para os ouvintes originais, para os judeus daquela época, talvez não faz o mesmo sentido que faz para nós hoje. Os irmãos vão entender comigo o que eu quero dizer. Porque esse contexto aqui de Jeremias, queridos, a Bíblia vai dizer que a Babilônia estava na porta de Jerusalém. E Deus até então já havia usado Jeremias de diversas maneiras para dizer: vocês vão para o cativeiro babilônico. Antes de Jeremias, muitos profetas vieram para profetizar o juízo futuro. Agora Jeremias, ele tem uma missão mais difícil, porque ele não vai profetizar algo para o futuro, ele está profetizando algo para os seus dias. E ele está vendo o juízo ser enviado, que não somente ele profetizou, mas que Jeremias, que Isaías também profetizou, que Abacuque também profetizou, que todos aqueles que vieram antes dele haviam falado, irmão. Às vezes é muito fácil a gente falar a respeito de um tempo de juízo, sabendo que esse tempo não é para nós, sabendo que esse tempo não é para os nossos dias. Mas Jeremias, ele está dando uma palavra dura, com a responsabilidade de saber que a dureza daquela palavra vai afetar a vida dele também. Meu Deus. É muito fácil nós dizer: olha, eis que daqui tantos anos essa nação vai ser corrompida, e Deus vai enviar uma grande prova sobre essa nação. Glória a Deus que eu não vou estar aqui para ver.
Jeremias é diferente, irmãos. E além de ele estar pregando, o povo está duvidando da sua palavra. Interessante é que Jeremias ele falava claramente tudo que Deus iria fazer. E até o último momento, o seu povo, seus irmãos duvidavam da sua palavra. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que por vezes Jeremias ele é até preso. Jeremias é jogado dentro de uma cisterna. Jeremias ele é abandonado. Jeremias ele é desprezado. Irmão, ninguém quer andar com Jeremias. A gente olha hoje, irmão, nosso grande profeta Jeremias, que maravilha, grande homem de Deus. Mas na época dele, irmão, ele era tido como um louco. Ele era tido como alguém com problema na cabeça, como alguém desprezível. Ninguém queria se assentar com ele, ninguém queria andar com ele. As pessoas olhavam para ele na cidade e chacoteavam de Jeremias, dizendo: ali vai mais um louco, está aí profetizando juízo e esse juízo nunca chega. Deus vai nos poupar, Deus vai nos livrar, Deus vai nos abençoar. E uma multidão de profetas despregando o que Jeremias pregava. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão: multidão, quantidade, aleluia, número de pessoa nunca definiu o que Deus está fazendo. Aleluia! Irmão, você pode estar sozinho. Se a palavra de Deus estiver contigo, os profetas de Baal vão cair. Aleluia! Os profetas vão cair. Glória! Pode tirar quem é de Deus e quem não é. Quem Deus usou e quem Deus não usou. Aleluia! Sabe o que eu Glória! acho interessante, irmão? É que Jeremias ele não fica batendo boca para provar que Deus está com ele. Quem é profeta de verdade, irmão, que tem o poder de Deus sobre a sua vida, ele sabe de uma coisa: no tempo certo, Deus vai levantar a minha cabeça. Jeremias, ele sabe, irmão, que ele não precisa provar para ninguém aquilo que ele é em Deus e quem Deus sabe quem ele é. Jeremias, ele espera um tempo e ele sabe que no tempo do cumprimento da promessa, as máscaras vão cair por terra. Quem é falso adorador vai ficar pelo caminho. Quem é falso adorador vai ser levado pela Babilônia. Mas aquele que Deus usa verdadeiramente, irmão, nem um fio de cabelo da cabeça vai cair. Nabucodonosor entra na Babilônia e destrói tudo, irmão. Mas a Bíblia diz que mesmo em meio às ruínas, vou repetir, mesmo em meio às ruínas, vou falar de novo, mesmo em meio às ruínas, Jeremias está lá de pé. Oh, declarando: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade. Aleluia! A minha porção é o Senhor e por isso eu esperarei nele. Glória! Irmão, se Deus estiver com você, chegarão dias, isso daqui é profético, chegarão dias onde tudo ao seu redor vai estar desabado, onde a sua Jerusalém, a qual você tanto se apega, vai estar em ruínas. Mas se você estiver com o Senhor, e se o Senhor estiver com você, na ruína você vai estar de pé. Aleluia! Você vai estar de pé. Na dificuldade vai permanecer de pé. Oh, aleluia! Porque o cenário ao seu redor não pode definir o estado do seu coração. Tem gente que está com uma vida inteira, mas está com o coração despedaçado. Mas aquele que está com Deus, irmão, a sua vida pode estar aos pedaços, mas a sua fé está inteira. Aleluia! A sua confiança está inteira. E você tem poder para continuar confiando no Senhor. Glória a Deus! Mas escute isso daqui. Bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Quando Jeremias declarou essa palavra, os ouvintes olharam e deu um nó na cabeça deles. Porque quando você vai entendendo o contexto, irmão, qual eram esses planos que Deus estava preparando para o povo, Jeremias já tinha dito: vocês vão para o cativeiro. Meu Deus! Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, são pensamentos de bem. E que pensamentos são esses, Deus? Levar vocês para o cativeiro.
Deus, quais são os planos lindos que você tem para nós? Levar vocês para a Babilônia, tirar vocês da vossa pátria, arrancar vocês de dentro desse templo. Meu Deus, é forte. Não faz sentido. Aleluia, Jesus. Quando eu comecei a olhar para esse texto, o Senhor ele começou a falar ao meu coração. Cativeiro é uma experiência, cativeiro é um processo que todo o crente um dia irá passar. Aleluia. A pergunta que eu me fiz, mas Senhor, o que é o cativeiro? O Senhor me falou, Giovanni, primeiramente o cativeiro é um lugar de privação. O cativeiro é um lugar de dependência. O cativeiro é um lugar de recursos escassos. Muitas das vezes o cativeiro é pouco que Deus vai te colocar. Vai ser um cativeiro na vida financeira, irmão. Você estava na sua vida e tudo bem. Você levantou a mão, aceitou Jesus. Sabe o que acontece? As portas se fecham. Aleluia. Estava indo tudo bem demais, mas daqui a pouco vem o vento, irmão. As portas se fecham. Até então você tinha condições. Até então você tinha dinheiro. E quando você tinha dinheiro, você resolvia. E quando você tinha dinheiro, você falava, eu pago, eu faço, eu posso. Só que Deus ele é especialista em tratar ego de crente, irmão. Deus está dizendo, se a sua confiança está no trabalho, se a sua confiança está no seu esforço, se a sua confiança está nas suas posses materiais, fica tranquilo. Eu vou te levar para um cativeiro da dependência financeira. E você vai entender que sem mim, nada podeis fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, o crente que nunca passou isso aqui, irmão. Irmão, quando a gente tem dinheiro, irmão, quando a gente tem condições, irmão, parece que às vezes nem orar a gente precisa. Porque a gente pega o dinheiro, vai lá e compra. A gente pega o dinheiro, vai lá e paga. A gente pega o dinheiro, vai lá e resolve. Mas chega momentos, irmãos, que Deus parece que Ele retém a bênção. Chega momentos, irmãos, que Deus ele diz para o anjo, espere um pouco mais, agora não. E é naquele momento que você olha para tudo e você fala, meu Deus, eu preciso de um socorro, Senhor. Eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma direção. E Deus ele olha para você, ainda não é o tempo de abrir as portas. Sabe por quê? Não é porque eu sou mau, não é porque eu não quero te abençoar, mas eu estou te levando para um lugar de dependência, que você vai entender que você não depende apenas da força do seu braço. Quando Deus nos leva para o cativeiro, irmão, na vida material, é o momento que a gente começa a depender do corvo e da viúva pobre. Oh, aleluia. O crente que batia no peito e dizia, eu não dependo nada de ninguém. Ele estava orando, se humilhando a Deus, daqui a pouco chega alguém batendo na porta. Oh, às vezes é o irmão mais humilde da igreja dizendo, o teu dono falou comigo e ele mandou eu vir te abençoar. E você olhando para si dizendo, mas eu era o que tinha, eu era o que dava, eu era o que emprestava. Mas Deus está dizendo, Deus vai permitir que chegue tempos de você pedir emprestado. Não é pro teu mal não, irmão, é somente para te tratar e mostrar que você é dependente. Ai, irmão, eu estou falando por experiência própria, irmão. Oh, irmão, chegarão dias, irmão. Oh, mas eu quero te dizer uma coisa. Quando o cativeiro na sua vida, irmão, material vier, ele tem uma garantia para você. Você não vai perecer. Você não vai ficar desamparado. E ao mesmo tempo que é difícil, é glorioso, meu pastor. Porque nós começamos a entender que verdadeiramente nós temos um Pai. E o nosso Pai conhece as nossas necessidades. Aleluia! É nesses dias, irmãos, que aqueles textos da palavra, é nesses dias que o sermão do monte, pastor Antônio, começa a fazer sentido. Olhar para os livros do campo, eu os visto, eu os cuido. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com eles. Aí o terno que não tem dinheiro para comprar, Deus usa o Aleluia! Glória! O irmão está na prova, ele não tem dinheiro para comprar, mas a mistura favorita dele. Deus usa o anjo, que anjo crente.
isso já entendeu. Quem já viveu isso, irmão? Oh, meu Deus do céu. Tem gente que está vivendo, irmão. Eu só tenho um conselho para você. Desfruta esse tempo. Desfruta esse tempo de experiência. Desfruta esse tempo de experiência. Desfruta esse tempo de intimidade, irmão. Desfruta esse tempo de ver milagre. Para de reclamar porque a porta não se abriu. Para de reclamar porque a bênção não chegou. Enquanto a bênção não chega, você é a bênção. Tem gente que está esperando um milagre, irmão, mas ele está custando entender que enquanto o milagre não se materializa nas mãos dele, ele é um milagre vivo. Já era para tu ter morrido, não era nem para você estar aqui. Pelas circunstâncias que tu viveu esse ano, irmão, já era para você ter se desviado. Mas se você está de pé, irmão, é sinal que há uma mão que te sustenta. E assim como Jeremias você está vivendo. Lamentações capítulo 3, as misericórdias. Todo dia, nova ação a cada manhã. Nova ação a cada manhã. Deus tem uma providência para cada dia. Deus tem um cuidado para cada amanhecer, irmão. Ele te cuidou ontem, você está de pé. Por que você está achando que você vai morrer hoje? Você não vai morrer hoje, não vai morrer amanhã, vai continuar vivo. Porque grande é a obra. Aleluia! Deixa eu correr, permita-me adiantar-me. Só que tem gente que está aqui que está vivendo uma realidade diferente. Ele fala, não, irmão Giovanni, na minha vida financeira, para honra e glória do Senhor Jesus, graças a Deus as coisas estão indo bem. Mas quem disse que a gente passa cativeiro só na vida financeira? Olha aí. Existe também o cativeiro na nossa vida emocional. Sabe qual que é o mais difícil desse cativeiro? É que esse cativeiro ele não é fora. Esse cativeiro ele é dentro. Você já viu aquele cenário, irmão? Que tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Às vezes a família tá na igreja, a porta tá aberta, a saúde tá legal, mas aqui dentro tem uma tempestade. Tem um turbilhão. Aleluia. Reclamando, Rex, Deus está dizendo nessa noite, eu te conheço. Quando o cativeiro emocional vem, irmão, pessoas que eram completamente estáveis, pastor, ele começa a ficar irreconhecível. Ele mesmo se olha e não entende. Eu era tão calmo e agora sou meio nervoso. Eu não perdi uma noite de sono, agora eu deito a cabeça no travesseiro e o sono não vem. E quando vem, são pesadelos. Que negócio é esse? É o cativeiro emocional. Oh, aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. O Jesus que acalma a tempestade do lado de fora é aquele que diz pro vento, aquieta-te do lado de dentro. Jesus está dizendo nessa noite, se as circunstâncias externas não te mataram, não vai ser essa tribulação dentro do teu interior que vai te naufragar. Eu estou colocando um bálsamo sobre a tua vida nessa noite. Aleluia! Deus está dizendo, eu vou levantar a sua cabeça, eu vou devolver a sua alegria. Irmão, quando o cativeiro emocional vem, é uma luta. Porque as pessoas veem a gente cantando na igreja e acham que está tudo ótimo. Verdade, acham Deus. que está tudo mil maravilha. Mas quando a gente chega em casa, coloca a cabecinha no travesseiro, só Deus sabe da nossa provação. Oh, negaste. Deus fala com o meu coração aqui nessa noite, irmão. Tem gente que está passando uma tribulação tão grande, mas tão grande, que o cônjuge que divide o leito não sabe. Mas Deus está dizendo, eu te vi. Aleluia! A sua angústia. Glória! Eu sei quando tu pensou em parar e não quis dizer para ela. Eu sei quando tu pensou em desistir e não quis dizer para ele. Porque ele está começando agora. Mas Deus está dizendo, eu te coloquei como uma coluna dentro do meu templo. Aleluia! E ninguém vai te arrancar da minha presença. E assim diz o Senhor para alguém aqui nessa noite, você é uma coluna no teu lar. E casa que tem coluna não desfaz. Aleluia! Diz o Senhor. Glória! Aleluia! Deus está aqui.
Todo crente vive isso aqui, irmão. Tem mãe, pastor, que ela estava caminhando tão bem, ó. Com a escadinha aí. Ela ia para a igreja e os filhos iam igual os pintinhos atrás da galinha. Tudo indo junto. Só que chega uma hora que os pintinhos criam asa e eles querem voar. Aí a mãe ela olha assim e fala assim: o que está acontecendo? Que vento é esse que sobrou na minha casa? Aí o que era da mocidade vai pro pagode, o que era dos varão vai pro pancadão. E parece que agora tá tudo bagunçado. A esposa que casou com o esposo, os dois na igreja, irmão. Daqui a pouco ele se desvia. Daqui a pouco ele começa a beber. Daqui a pouco os vícios entram na sua vida. O que é isso? É o cativeiro familiar. E ele começa a dizer: mas Senhor, o Senhor não disse na tua palavra? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O que é que está acontecendo, meu Deus? Aí Deus manda te dizer nessa noite, irmão: se dependesse de mim, nunca sairiam na minha presença. Mas eu entreguei algo para um homem chamado livre-arbítrio. E é por isso que esses cativeiros familiares irão acontecer. Mas fica tranquilo que se você estiver em mim, a minha palavra estiver em você, e você permanecer firme, mesmo sem abrir a tua boca, os teus vai ver você como um farol. Aleluia. E haverá um dia, oh aleluia, eu vou marcar o encontro, eu vou preparar um momento. Você vai ser um farol. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um dia que eles vão estar em meio às trevas do oceano da vida, naufragando. E quando ele olhar e achar que não tem esperança, ele vai lembrar que tem um farol na casa dele. Oh, aleluia. A luz do Senhor, a luz da palavra através da sua vida vai iluminar o caminho dele. Aleluia. E ele vai dizer: por que eu estou aqui naufragando? Se eu sei que na minha casa tem uma terra firme. A palavra do Senhor para a tua vida nessa noite é: continua firme, continua crente, porque as promessas que eu tenho sobre a tua família, no meu tempo irá se cumprir. Aleluia. Glória. Aleluia. Irmãos, eu posso parecer novo, mas eu não cheguei aqui de paraquedas. Tudo isso daqui eu já vivi. O meu segundo ano de crente, irmão, segundo ano de crente, ainda novo convertido, soprou um vento sobre a minha casa. Minha mãe caiu num leito de enfermidade. E ela que era coluna. Eu tinha acabado de voltar para o caminho do Senhor. Estava aprendendo o que era ser crente. O meu irmão mais velho, que estava uma bênção, tinha se reconciliado juntamente com a sua esposa. Vendo o estado da minha mãe, ele não resistiu e se desviou. Estando desviado, irmãos, a minha mãe naquele estado, a gente levava ela de médico em médico. Minha mãe sentindo dor, não conseguia se alimentar. E a gente com aquela impotência de não ter o que fazer. O meu irmão, no avanço do seu desespero, agora ele começa a blasfemar. Que minha mãe tinha recebido uma oração e achava que havia se sentido curada, pastor. E é pior ainda a desilusão depois que as dores voltam. E eu já tinha até dado testemunho: minha mãe está curada. E como é que você diz dar o testemunho que já foi dado? A minha irmã, que era cristã fraca na fé, o meu cunhado fraco na fé, outros irmãos desviados, o mais velho deveria ser uma coluna, um exemplo para mim, desviado, e agora o meu irmão mais velho começa a blasfemar. Porventura, Giovanni, como é que Deus cura e permite a enfermidade voltar? Bartimeu voltou a ficar cego? A mulher do fluxo do sangue voltou a sangrar? Meu Deus. E eu ali calado e chorando por dentro. Meu Deus. Porque na verdade, pastor Antônio, as palavras que o meu irmão desviado estava dizendo era a verdade do meu coração, que eu também queria falar, mas não tinha coragem. Por temor ao Senhor. Mas ao mesmo tempo dentro de mim eu falava: Senhor, o pior é que ele está falando a verdade, eu também não estou entendendo. Para piorar, pastor, começou uma perseguição dentro da minha casa. Porque minha mãe não lembra, na época eu não trabalhava, os meus irmãos mais velhos trabalhavam. Então eu ia para a igreja naquele fogo, novo convertido, vigília, oração por
começaram a falar. Giovanni não para mais em casa. A mãe aqui no leito e Giovanni não ajuda a mãe. Praticamente me proibiram de ir para a igreja. Precisa ficar em casa para ajudar a mãe. A minha mãe estava sentindo tanta dor, pastor, que quando a gente falava de um versículo, os olhos dela até se reviravam. Porque chega um momento em que a dor é tão grande que parece que nada disso daqui faz sentido. E eu comecei a ficar desesperado. E pela primeira vez na vida, eu senti desejo de parar. E não parar porque eu tinha deixado de amar Jesus. Parar porque, como único crente de casa, eu me sentia na responsabilidade de dar uma explicação para tudo aquilo que estava acontecendo. E eu não tinha resposta. E eu pensava o seguinte: se pelo menos eu desistir, eu não vou ter que ficar mais explicando o porquê de tudo isso para ninguém. E naquele momento, irmão, quando eu estava ali deitado numa cama, que nem força para ajoelhar eu tinha, eu disse: eu vou parar, eu vou desistir, Senhor, eu não estou aguentando mais. Daqui a pouco comecei a entrar 3 jovens no meu quarto. Arthur, Diogo, Ivan. Oh, irmão, você tem que andar com gente que é crente. Você tem que andar com um amigo, irmão, que te leva para perto de Deus. Aleluia! É verdade. Chegaram lá no meu quarto e disseram: Giovanni, vamos para a igreja. Glória a Deus. Eu falei: não, hoje eu não vou, estou muito desanimado. Não, Giovanni, nós não iremos sair daqui sem você. Não seja crente só, irmão. Eu profetizo que quando o dia mal chegar, você não estará só. Você não estará sozinho. Deus vai enviar alguém para dizer: eu ainda tenho algo contigo. Eu ainda tenho algo na sua vida. Glória! Com muita luta naquele dia, eles conseguiram me arrastar para a igreja. E através daquela palavra eu decidi que se com Jesus estava difícil, sem Ele era impossível. Isso não é, essa fase não é um ponto final na sua história. Essa fase é apenas uma vírgula. Esse capítulo não é o capítulo final. Deus está dizendo: eu ainda tenho altas temporadas. Aleluia! Resumo da ópera: a mamãe que estava enferma, o Saboia não queria operar. Deus preparou, irmão, no Hospital Vila Santa Catarina, filial do Robert Einstein, o melhor hospital da região. O médico que disse que ela nem ia conseguir mais segurar 3 quilos. Minha mãe trabalha com serviço braçal, dando glória ao Senhor, e está de pé para Aleluia! O meu irmão mais velho que estava desviado pra semana do pastor não aguentou, pastor, porque quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Ele e a esposa dele voltaram para a igreja, casaram, se batizaram e foram consagrados a diáconos da obra do Senhor. O irmão do meio que estava no pancadão e ficava me zoando quando eu orava, agora é o líder da mocidade de Vila Paulista. Vale a pena resistir. Fica de pé no cativeiro. Não se prostra no cativeiro. Não se dobra no cativeiro. Porque aleluia é o fim das coisas do que o começo dela. Glória! Aleluia! Glória! E a pergunta que eu te faço: qual que é o propósito do cativeiro? O cativeiro não é para te matar, porque antes de te enviar para ele já tinha dito: eu sei os planos que eu tenho sobre você, e são planos de bem e não de mal. Ou seja, ele já te deu uma garantia. Por mais que vai doer, por mais que vai ser difícil, por mais que vai ser penoso, a sua vida está garantida, a sua vitória está garantida. Aleluia! Qual que é o propósito do cativeiro? O cativeiro é um lugar de experiência com o Senhor.
A Bíblia vai nos contar a respeito de um sacerdote, pastor, que tinha se preparado a sua vida inteira para responder ao seu ofício. E a Bíblia vai dizer que o sacerdote, ele iniciava o seu ministério com 30 anos de idade. E a Bíblia vai dizer que agora ele estava completando 30 anos de idade. E ele estava dentro do cativeiro. E talvez pensando, tudo aquilo que eu planejei para a minha vida, tudo aquilo que eu sonhei, caiu por terra, se acabou. O nome desse sacerdote é Ezequiel. A Bíblia vai dizer que no dia do aniversário dele, irmão, quando ele estava dizendo, era hoje que eu ia entrar no templo, era hoje que eu ia entrar nos Santos dos Santos, era hoje que eu ia ver a glória de Deus, era hoje que eu ia sentir a presença, mas os meus planos estão frustrados. A Bíblia vai dizer que naquele dia, irmão, em meio aos escravos, na beira do rio Quedar, deixa eu te explicar um negócio. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, irmão, não importa onde você esteja, tu pode estar no meio da favela, irmão. Se Deus tiver que rasgar o céu, Aleluia! para te abençoar, Ele vai te abençoar. Glória! A Bíblia diz que naquele dia, quando ele achou que estava tudo frustrado, a Bíblia diz que Deus abriu os céus em cima da cabeça de Ezequiel para dizer: você está achando que eu te trouxe aqui para frustrar os teus planos? Deixa eu te dizer uma coisa, Ezequiel. Quando os planos do homem se acabam na terra, os planos de Deus se iniciam no céu. Eu não fui pego de surpresa. Tudo aquilo que eu tenho preparado para a sua vida está de pé. Você queria ficar naquele templo falido, onde vocês não me adoravam mais? Eu vou te trazer para o cativeiro para mostrar que a adoração não depende de lugar. A adoração não depende de templo bonito. A adoração não depende de arquitetura. Você está na beira do rio. Aleluia! Está aberto, por favor. Glória! Você está dentro do cativeiro, mas o céu continua aberto. O templo está fechado, mas o céu está aberto. A congregação está fechada, mas o céu está aberto. As oportunidades da terra se encerraram, mas o céu está aberto dizendo: vem, porque o que eu vou revelar você no cativeiro, você nunca viveria em Jerusalém. Jesus está dizendo para você aqui nessa noite: eu estou permitindo você passar pelo cativeiro, irmão, porque eu quero te dar experiências que sem Ele não seriam possíveis. Quer que eu te prove, irmão? A Bíblia vai dizer que foi no cativeiro que 3 jovens, irmãos, por não se dobrar, foram jogados em uma fornalha. A Bíblia, a fé desses meninos é linda, pastor, sabe por quê? Eu aprendi esses dias, irmão, que a fé a qual eu acredito que Deus vai fazer tudo não é a maior fé. Como assim, Giovanni? A fé que eu acredito que Deus irá fazer tudo não é a maior fé. Sabe qual que é a maior fé? É a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó rei, eu acredito que o meu Deus irá me livrar. Eu tenho certeza que Ele tem poder para me livrar. Mas eu quero te dizer, Deus, eu quero te dizer, ó rei, que eu entendi uma coisa: a minha fé não está baseada apenas quando Ele pode fazer. Deixa eu te dizer uma coisa: se porém Ele não quiser fazer, Ele dá glória! se porém Aleluia! Ele não quiser livrar, se Ele não quiser curar, se Ele não quiser abrir a porta, se Ele não quiser fazer, eu vou continuar de pé. Eu vou continuar de pé. Eu não vou me dobrar. Se Ele me livrar, eu vou glorificar Ele. Mas se Ele não livrar na fornalha, eu continuarei dando glória. Tem crente que está aqui nessa noite, está vivendo uma fornalha sobre a sua vida, mas ele tomou uma decisão, mesmo que ele ainda não fez. Isso não vai anular a adoração que está dentro de mim. Mas cativeiro não é lugar de morte, cativeiro é lugar de experiência. Entenda uma coisa: nem sempre Deus vai te livrar da fornalha. Às vezes Ele vai guardar o melhor para o final. Se eu não te livrei fora da fornalha, eu te livro dentro dela. Sabe por quê? Eu vou permitir você passar pelo cativeiro, mas dentro do cativeiro eu vou estar contigo. Dentro da tribulação eu vou estar com você. Em minha tempestade eu vou estar no teu barco. Eu não vou te deixar sozinho. E a Bíblia vai dizer que quando Nabucodonosor olha para a fornalha, ele fica assustado. Não foram 3 que nós jogamos? Quem fica de pé diante da tribulação, quem fica de
pé diante da estátua, quem fica de pé diante da afronta, quem fica de pé diante da crise, quem fica de pé diante da dificuldade, não fica sozinho no dia da angústia. Oh, aleluia! Você ficou de pé quando tinha tudo para desistir. Você acha que agora que você está desanimado que ele vai desistir de você? Pode ser que os seus olhos carnais ainda não viram, mas eu te convido, abra os teus olhos espirituais aí nessa noite e contemple o quarto homem sentado aí do teu lado, colocando a mão no teu ombro e dizendo: eu estou caminhando com você em meio ao fogo. Você reparou numa coisa? Que o fogo não está te queimando? Você reparou que a temperatura diminuiu? Você reparou que as suas vestes ainda estão inteiras? Você reparou que nem o fio do seu cabelo foi ofuscado? Você reparou que já era para tu estar morto? Reparou que já era para ter desistido? Reparou que já era para ter parado? E o porquê disso? Porque você é bom? Não, porque o quarto homem está com você. Ele não te deixa e não te desampara, diz o Senhor. E aqui eu encerro. O porquê que Deus permite a gente passar essas coisas? Qual que é o propósito de Deus permitir a gente passar por tudo isso? Aleluia! A Bíblia vai nos contar que certa feita Deus permitiu que um homem fosse para um cativeiro. A Bíblia diz que esse homem era justo, reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. Quem é bom de Bíblia já pegou quem é. Eita glória! A Bíblia vai dizer, irmão, que do dia para a noite a vida dele virou do avesso. E sabe qual que foi o mais assustador? Porque viver um cativeiro de cada vez eu já vivi. Agora viver tudo ao mesmo tempo. Meu Deus! A Bíblia diz que nos 40 capítulos do livro de Jó ele fica 40 capítulos questionando, irmão, igual um doido. Eu não estou entendendo nada, Senhor. Eu só queria que o Senhor me falasse o porquê. Eu só queria que o Senhor me fizesse entender. Eu só queria que o Senhor me fizesse compreender. Mas enquanto já está questionando, Deus não fala nada. Porque cativeiro não é lugar de questionar. Cativeiro é lugar de se sujeitar. Cativeiro é lugar de dobrar o joelho. Cativeiro você tem que fazer igual a palmeira, irmão. Não é ficar relutando, é se dobrar junto com o vento. Aleluia! E pedir força para que Ele te sustente. Mas a Bíblia vai dizer que então, depois que já falou muito, questionou muito, no capítulo de número 41 em diante, agora Deus começa a falar. E quando Deus começa a falar, sabe o que eu acho interessante? Em nenhum momento Ele diz o porquê. Jó está pedindo uma resposta. Ele diz: eu quero que o Senhor fale isso, isso e isso. Deus olha para ele e pergunta: onde é que tu estava? Jó, onde é que você estava? Você está querendo discutir comigo? Você está querendo subir no meu nível? Quer subir no meu nível? Então me responda essas perguntas. Onde você estava quando eu coloquei os alicerces na terra? Oh, aleluia! Onde é que você estava quando eu coloquei limite na água do mar e disse: daqui você não passa? Jó, onde é que você estava quando eu contei cada uma das estrelas, coloquei nome nela, chamei e elas me obedeceram? Oh, Jó, você quer contender comigo? Você pode enfrentar um Leviatã, tu pode triunfar sobre o Behemoth, Jó. Você está achando que você é alguma coisa, mas nem disso você entende. Quem entendeu uma coisa, Jó? O crente não foi chamado para entender, o crente foi chamado para confiar. Se coloque de pé, eu quero orar com você. A gente pode encerrar louvando, pastor? Quem vai louvar? E aqui, quando Deus termina de falar, irmãos, no capítulo de número 42, a Bíblia diz que Jó, irmãos, ele olha para si e fala: Deus, hoje eu me abomino. Eu falei do que não entendia. Eu reclamei de coisas que eu não sabia, Senhor. Me perdoa porque eu estava cego. Me perdoa porque eu estava com a minha visão espiritual atampada.
Me perdoa, Senhor Deus, porque no dia da angústia eu falei muitas coisas que eu não deveria falar. Me perdoa porque eu até pequei contra o Senhor no meu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa, Senhor. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos poderão ser impedidos. Oh, aleluia! O cativeiro veio sobre a minha vida, mas eu ainda sei que tudo pode. O cativeiro veio sobre as minhas finanças, mas eu ainda declaro que tudo pode. O cativeiro veio sobre a minha família, mas eu estou aqui para te dizer, bem sei eu que tudo pode. Me diz aí, Jó, o que você aprendeu com o cativeiro? Me diz aí, Jó, o porquê que nós passamos pelas dores? Me diz aí, Jó, o porquê que a situação é tão difícil para nós? Pela sua experiência, Jó, me diz o propósito do cativeiro. E Jó nos declara, e aqui eu encerro, porque antes de passar pelo cativeiro, eu conhecia Deus pela experiência dos outros. Eu conhecia Deus pelo testemunho dos outros. Eu conhecia Deus pela vida do meu pai. Eu conhecia Deus pela vida da minha mãe. Eu conhecia Deus pela pregação do pastor. Antes de passar pelo cativeiro, eu te conhecia pelos outros. Mas agora que eu passei pelo cativeiro, eu não vivo mais pelo testemunho dos outros. Mas hoje eu posso declarar: os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Eu tenho meu próprio testemunho. Eu tenho a minha própria história. Deus está dizendo: eu não estou te matando, eu estou te dando